Então, turma, agora nós vamos dar continuidade às nossas falas sobre os Incas, né? Ao nosso estudo sobre os Incas. Como eu falei anteriormente, nós vamos falar agora sobre Machu Picchu, que é uma cidade inca preservada até os dias de hoje. Machu Picchu, ela está localizada a 2.400 metros de altitude na cordilheira de Vilcabamba, nos Andes. Ela foi construída no século XV e era planejada e dividida em área rural e também urbana. Os Incas, eles escolheram um local para construir Machu Picchu, que era chamada de uma cidade sagrada, por duas razões. Primeiro, porque as montanhas e o povo que ali viviam eram considerados sagrados, e também porque a altitude fazia com que a região fosse perfeita para os estudos astronômicos dos maias. A cidade de Machu Picchu era tão avançada que em 1911 as construções dali eram as mais resistentes contra os terremotos, muito mais resistente do que as cidades contemporâneas que os espanhóis ergueram no território peruano. O grau de inclinação e as pedras utilizadas nas casas são os fatores responsáveis por essa façanha. Os Incas, eles acreditavam que as pedras possuíam energias especiais, e essa é a principal razão de toda a cidade de Machu Picchu ter sido construída com pedras. As famosas trilhas secretas dos Incas existem por um motivo bem simples: a preservação de Machu Picchu. Quando os espanhóis chegaram, eles destruíram os vilarejos e também eles mataram milhões de nativos em busca de terras com reservas de ouro, né? Sempre a riqueza. Sabendo disso, os Incas, eles fugiram de Machu Picchu para preservar sua localização e importância espiritual. A cidade foi fundada pelo nono imperador do povo Inca, e cerca de 50 anos se passaram desde o início das construções até o abandono total. Os pesquisadores, eles acreditam que no ano de 1493 tenha sido o último ano em que o local foi habitado. Para se ter uma ideia de quão avançada era Machu Picchu, a cidade contava com terraços e aquedutos para conduzir a água, com um sistema de drenagem subterrâneo de fazer inveja a muitas cidades atuais. Hoje em dia, a visitação é limitada a 1.500 pessoas por dia. A cidade perdida dos Incas, ela fica aberta ao público durante o ano todo, mas os períodos de maior procura são os solísticos de verão e inverno. Machu Picchu significa velho pico. Então, naquela época não havia dinheiro ou qualquer unidade monetária em Machu Picchu, né? Eles não utilizavam dinheiro, né? E os impostos, eles eram pagos por meio de trabalho, e os Incas, eles podiam se aposentar aos 50 anos, passando a receber os cuidados dos outros moradores. Então é isso, turma. Essas são as curiosidades sobre Machu Picchu. Então agora nós vamos assistir junto a um vídeo bem legal de um tour por Machu Picchu. Mostra como é a cidade atual dos Incas e mostra também todo o trajeto até chegar lá. Vamos assistir junto a esse vídeo? Toda viagem por Machu Picchu ela começa, na verdade, aqui por Cusco, né? Só que a questão é que tem muita gente que acha que isso daqui é só uma base, uma burocracia para ser cumprida antes de você chegar nas ruínas. Não faça isso. Essa cidade é linda, é incrível. Quando os conquistadores espanhóis chegaram a Cusco em 1528, a cidade era sede do Império Inca, uma civilização altamente organizada e hierarquizada de mais de 16 milhões de habitantes. A primeira diferença do modo de fazer as coisas você vai notar logo de cara. Os espanhóis construíam nos vales, enquanto os incas nas montanhas. Você vai conseguir perceber isso muito bem, principalmente na Praça Maior, no centro da Cusco espanhola. A praça e os arredores são o ponto de partida para qualquer caminhada para quem quer se perder por essas ruínas lindas. Para ver ou ao menos imaginar como Cusco era no auge do Império Inca, vá até as ruínas de Sacsayhuaman, um parque nacional com ruínas espalhadas por um perímetro tão grande que você não vai conseguir visitá-las todas a pé.
aí tem o mercado de São Pedro também, que é como se fosse um resumão de Cusco. Mercados. Bom, tem gente que gosta de lojinha, tem gente que gosta de igreja. Eu gosto de mercado. Aqui o de Cusco, mais recomendado é o mercado de São Pedro. Vamos ver. Eu até gosto das tranqueirinhas, pulseira e tal, mas vamos quando tem comidinha pra experimentar. Você vai encontrar as tiolas mais tradicionais capazes de te arremessarem uma cebola se você se atrever a apontar a câmera para elas. Até as barracas de souvenir, daquelas bem de turistão, correntinha, touca, enfim. Essas coisas que você está pensando em comprar antes de sair daqui. Enfim, o que é o Vale Sagrado? O Vale Sagrado é esse meio do caminho entre Cusco e Machu Picchu. O Vale de Urubamba, ou Vale Sagrado dos Incas, como você vai escutar as pessoas chamando. É todo esse caminho entre a cidade de Cusco até a cidadela inca de Machu Picchu. Esse caminho é tão lindo e espetacular quanto a própria Machu Picchu. Então, se você quer uma viagem express dessas de fim de semana ou feriado, por favor, escolha outro destino. Ao longo do Vale Sagrado, enquanto você vai cruzando essas estradas cheias de cotovelo, beirando precipício, você vai notar que os incas ainda se fazem presentes, muito mais do que só em ruínas. Especialmente as fantásticas salineiras de Marás. Elas são minas de extração de sal que ainda estão funcionando desde quando começaram há cerca de 600 anos atrás. Logo depois é hora de dar uma olhada nos terraços de Morai, tão bonitos e bem preservados quanto, até chegar em Ollantaytambo, a principal cidade do Vale Sagrado. Eu fiz Morai, Marás e Ollantaytambo tudo no mesmo dia e acabou dando certo. Mas se você passar uma noite em Ollantaytambo, vai ter o que fazer, ainda por cima com o benefício de não ficar olhando todo o tempo pro relógio. O Parque Arqueológico de Ollantaytambo é magnífico e as ruínas são cheias de terraços e vistas panorâmicas. Dá a impressão que você está andando sempre à beira do precipício. De todas as cidades fortificadas dos Incas, Ollantaytambo é uma das que permanece ocupada, apesar de não ter virado propriamente uma cidade grande como Cusco. Ollantaytambo é, além da principal cidade do Vale Sagrado, a última parada antes de pegar o trem que vai até Águas Calientes. Oi! Olha só, essa última etapa para passar do Vale Sagrado para Machu Picchu, e não podia ser mais estilosa, vai ser de trem. Puta, adoro trem. Acho que vai ser da hora. Se você tiver acesso ao mapa de assentos, vai na minha. Pega um lugar do lado esquerdo. Tem duas empresas que fazem o trajeto. A gente usou a Peru Rail. E o trem que você está vendo aí nas imagens é o Vistadom. Ele não é nem o mais baratão e nem o mais luxuoso. É o suficiente para você ter uma viagem bem agradável. Algunas especies de orquídeas junto a las vías del tren. Passengers, we will be crossing the area of Corihuayratinga, a small community surrounded by... Chegando em Águas Calientes, você basicamente já está em Machu Picchu, só que a cidadela está 800 metros acima das montanhas. Você vai ter que vencer esse trajeto por ônibus ou caminhada. Olha isso aqui, molecada. Inacreditável. Chegar aqui é literalmente um ritual. Machu Picchu é abismal. O negócio te invade pelos olhos e de repente você está completamente imerso nos seus próprios pensamentos. A cabeça começa a borbulhar com as hipóteses de como a cidadela foi feita e por que foi abandonada, até porque isso nunca foi completamente revelado por historiador nenhum. Agora, o mais surpreendente é como aquilo tudo é recente. Apesar do aspecto milenar, a cidadela tem só 600 anos. E mesmo tendo sido uma civilização tão poderosa, conquistadora, genial, os Incas nunca desenvolveram o alfabeto. Ou seja, todos os mistérios de Machu Picchu talvez nunca sejam desvendados por falta de documentação. Uma das teorias mais aceitas é que Machu Picchu era uma espécie de resort para a família imperial Inca. Olha quem vem vindo.
Ah, tem mais. Aí. Dá licença que elas estão passando. Tudo bem, passo essa. Aqui, ó. Parece jogador de futebol metido. Você pede selfie e não tira. Isso porque ela fica bem na transição da secura e frieza dos Andes, já passando para a umidade da Amazônia. E atravessar esses biomas naturais é realmente um ritual. Tudo tem uma aura um pouco inexplicavelmente mística. Galera, Machu Picchu é a viagem dos sonhos de muita gente, então faz o seguinte, planeja. A viagem é um pouquinho mais complexa do que parece e obviamente chegando lá você só vai querer se preocupar em curtir. E claro, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de se inscrever no canal, dar o seu like, faz um comentário pra gente saber o que você achou. Um abraço e até o próximo 3 em 3. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa aula de hoje sobre os Incas. Espero que tenham gostado. Vamos agora fazer o nosso debate lá no WhatsApp. Um beijo a todos, até a próxima aula.